Gênesis 17 é o texto da exposição desta noite, seguindo essa sequência que nós estamos meditando, pensando sobre a história minha e tua, que vai sendo revelada nas Sagradas Escrituras, desde a criação. É importante nós olharmos, então, desde Gênesis capítulo 1, como Deus vai desenhando e revelando o seu plano eterno ao longo do tempo. E esse capítulo é mais um capítulo importante na história de Abraão, mas na minha e na sua história. Porque aqui traz aspectos de um sinal, de um selo, de uma aliança que Deus vai estabelecer com o seu povo. Você faz parte disso. Então nós vamos ler e vamos meditar em todo o capítulo. Mas nós vamos seguir na seguinte sequência. Eu quero ler os versos de 1 a 8, explicar e aplicar. E então nós passamos para os demais versos. E assim nós vamos fazendo dentro do bloco estrutural do capítulo 17, para então ficar mais claro as ênfases que o narrador quer dar, assim como as aplicações que nós podemos retirar do texto para os nossos dias. Leiamos então os versos de 1 a 8. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Oremos mais uma vez. Pai, queremos entender as verdades reveladas nas páginas da Escritura. O Senhor fala aqui conosco. Por isso pedimos que o Senhor use o teu servo para explicar o texto e de forma tal aplicar essas realidades ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, o capítulo 17 é um capítulo de suma importância para a compreensão da minha e da sua história. Nós estamos diante aqui de uma revelação de Deus sobre um aspecto de aliança. Se nós lembrarmos da exposição anterior a essa, que foi de Gênesis 15, nós vamos ver que ali Deus vai estabelecer a aliança. Gênesis 17, o que nós temos, não é uma nova aliança, mas é uma expansão da aliança, introduzindo um sinal, e um sinal na carne, para que essa aliança possa de fato ser uma marca eterna. E então, um terceiro elemento se faz presente, que é a instituição da circuncisão. Entender os aspectos que o texto nos traz, tanto para o seu tempo, quanto para o nosso tempo, traz esperança para nós. E quando nós entendemos a aliança que o Senhor estabelece com o seu povo, nós temos vida. Porque é isso que a aliança faz. A aliança que Deus estabelece com o seu povo não é um mero sinal, mas é resultado de que vocês são selecionados para ser um povo exclusivamente dele. Não de palavras, mas instituído por uma habitação, e uma habitação que garante a nossa eternidade. Se você lembrar da liturgia, nós lemos Romanos capítulo 4.
E Romanos capítulo 4 traz luz para a realidade daquilo que o texto de Gênesis 17 está trazendo para nós. E lá fica bem claro que Deus estabelece uma imputação de justiça no coração desse homem, Abraão. Mas ele não faz quando estabelece o sinal da circuncisão, mas quando ele chama. Quando ele chama Abraão, ele imputa a fé no coração daquele homem. O que nós vamos entender hoje, que há aspectos espirituais, que abrangem uma realidade contextual, mas também para nós, hoje. E nós fazemos parte dessa aliança. A aliança, como nós explicamos também, quando expomos Gênesis 15, ela tem elementos que a constituem. Então a aliança, ela tem as suas partes, ou seja, ela é feita entre uma ou mais pessoas. Além disso, ela tem as condições, que são as exigências do pacto, da aliança. Ela é composta tanto de promessa como de castigo. Se obedecer, vai ser abençoado. Se desobedecer, sofrerá o castigo da quebra dessa aliança. E também sacramento, que é o sinal que serve como lembrete da confirmação de que esse pacto será cumprido. É assim hoje, quando nós vamos alugar um apartamento ou uma casa, nós temos que ali participar de um contrato, onde tanto o locador quanto o locatário têm as suas partes, as suas obrigações. E se alguém descumprir com uma das suas partes, haverá punição. Ali no contrato tem um cartório nomeado caso haja necessidade de resolver o problema da quebra daquele contrato. E haverá punições se isso de fato acontecer. Recompensas se você conseguir cumprir todo o contrato também. Então essa é a aliança que Deus estabelece com o seu povo. Então Gênesis 15, Deus vai reanimar Abraão e fazer aliança. E Gênesis 16 é importante para o entendimento do que vai acontecer em Gênesis 17, dentro da percepção de Abraão. Porque em Gênesis 16 nós temos aqui o episódio de Sarai e Agar, onde Sarai tenta, diante da sua condição humana, resolver algo que provém de Deus. Deus fez uma promessa, mas ele ainda não cumpriu essa promessa, porque não era o tempo de cumprir a promessa. Mas Sarai viu que o tempo estava se passando e nada acontecia em relação à descendência que Deus havia prometido lá em Gênesis capítulo 12. Então ela tenta resolver o problema. E aí quando o homem tenta resolver um problema divino, frustrações surgirão, porque vai dar errado. E de fato deu errado. Ela tomou a sua serva, Agar, e deu ao seu marido, Abrão, e disse, se deita com ela. E assim você terá um filho, porque eu sou estéril, velha, e nada ainda veio de mim. Assim acontece. Mas logo que a Agar, ela concebe a um filho em seu ventre, o que ela faz? Ela despreza a sua senhora. Sarai fica irada com isso. E na sua ira, ela então humilha aquela mulher ao ponto dela ter que fugir da presença de Abrão, de Sarai, de todo o povo que ali vivia. Ela foge, vai para o deserto, mas aí sempre há um Deus misericordioso. E na sua misericórdia, ele vai até o deserto, através de um anjo, e fala para aquela mulher se humilhar e voltar de novo para casa. E assim se fez. E Abrão dá ali o nome para aquela criança que nasce de Ismael. E por que isso é importante? Se você olhar o final dos versos do capítulo 16, 15, os versículos 15 e 16, diz, Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael.
Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. E como começa o verso 1 do capítulo 17, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos. Aí, um hiato entre o período do nascimento de Ismael até esse momento em que Deus vai se apresentar diante de Abraão, numa grande teofania, numa grande manifestação. E depois desses 13 anos, é que Deus vai se revelar, e vai falar, e vai reafirmar, e vai dar um sinal dessa aliança que ele estabeleceu com ele. E é sobre isso que nós vamos pensar e meditar, já nesses primeiros versos, os versos de 1 a 8. O que nós vamos ver aqui é a expansão das promessas pactuais. E o que chama a atenção nesses versos? É que Deus vai falar. Olha o verso 1. Apareceu-lhe o Senhor. Como Deus apareceu a Abrão? Não foi em sonho. Foi uma manifestação visível. E por que eu sei disso? Porque o verso 22 vai dizer: e finda esta fala com Abrão, Deus se retirou dele, elevando-se. Ou seja, Deus estava visivelmente diante dele, e após falar tudo aquilo que era necessário a Abraão, ele vai se retirar. Então há uma manifestação visível de Deus com ele. E como Deus vai se apresentar, como Deus vai se colocar diante dele. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Quem fala? O Deus Poderoso. O termo aqui no hebraico, denominando o nome de Deus, é o El Shaddai. E o que isso tem para nos ensinar? Muita coisa. Porque o El Shaddai é o significado usado no hebraico para identificar um Deus que é suficiente para o seu povo. Não é apenas poderoso, mas ele é suficiente para ser aquilo que Abrão precisava. Abraão não precisava buscar ajuda em nenhum outro lugar. Ele precisava apenas estar na presença de Deus. E Deus então se apresenta como o El Shaddai. Um comentarista chamado Bruce Waltke, ele vai trazer algo interessante sobre esse termo. Ele vai dizer: Shaddai evoca a ideia de que Deus é capaz de fazer o estéril fértil e de cumprir suas promessas. E de fato é isso que vai acontecer. Mas há ainda alguns detalhes que o texto vai nos informar. Deus se apresenta a ele como Deus Todo-Poderoso e vai chamar Abrão a cumprir uma parte dentro dessa aliança. E o que Abrão precisava fazer? Anda na minha presença e ser perfeito. Então a parte que cabe a Abrão aqui na aliança que Deus está estabelecendo com ele é andar na presença do Senhor e andar de forma perfeita. Ou seja, andar diante daquilo que Deus estabelece em obediência. O que nós temos aqui é um chamado a uma obediência. Abrão precisava obedecer todos os elementos constituídos nessa aliança. E Deus o chama a isso. João Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer: ao fazer aliança, Deus estipula a obediência por parte do seu servo. Contudo, não é em vão que ele declara antecipadamente que Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Isto é, tem poder para socorrer o seu próprio povo. Porque era necessário que Abraão rejeitasse qualquer tipo de ajuda e buscasse apenas a ajuda do Deus El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. E o que cabe a você nessa aliança é isso. É obedecer os meus mandamentos.
E o que Deus vai fazer? O verso seguinte vai dizer que Deus vai fazer uma aliança. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Olha que interessante aquilo que Deus prometeu lá em Gênesis 12. Ele está reafirmando aqui. E está dizendo que Ele não vai dar apenas uma geração numerosa, mas essa geração virá de uma forma extraordinária. O uso aqui do extraordinário é a alusão ao milagre que vai acontecer. Por isso que as idades que o narrador coloca aqui para nós, nos situando no aspecto do tempo de Abraão, é muito importante. Porque como um homem de tal idade e uma mulher, além de já estar avançada de idade, mas também ser estéril, poderia agora, naquele momento, dar à luz uma criança. E além disso, vir deles uma grande multidão, nações, povos. E só poderia acontecer de uma forma milagrosa. Por isso que Deus vai dizer: farei isso, multiplicando de forma extraordinária o filho que virá de vocês. E qual foi a reação de Abraão? A reação dele, no verso 3, foi se prostrar diante de Deus. Prostrar-se diante de Deus ali era no estado de humilhação, de reconhecimento que ele está diante do Todo-Poderoso e que a ele precisava prestar reverência. Não era qualquer um rei, não era qualquer um que estava diante dele, mas era o El Shaddai. E ele se prostra diante do Senhor e Deus continua a falar. Então qual era a parte de Abraão a cumprir a aliança? Andar na presença do Senhor, ser perfeito, ser obediente. E a parte de Deus? Qual é a parte dele? Olha o verso 4. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Deus, ele se coloca, como vimos em Gênesis 15, como a garantia da realização daquilo que prometeu. Deus é a garantia da aliança. E aqui ele diz: a você cumpre a andar comigo e ser perfeito, mas a mim é a realização daquilo que eu prometi a você. Quanto a mim, será contigo a minha aliança e será pai de numerosas nações. E por conta disso você não pode mais ser chamado de Abrão. O seu nome deve ser mudado. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. O que significa Abrão? Abrão significa ele é exaltado. Em Gênesis capítulo 12, Deus diz que fará o nome de Abrão um nome grande. Abrão, ele é exaltado. Mas Abraão significa pai de numerosa nação. Como é isso que eu vou te dar, Abrão? Você não pode mais ser identificado como tal, mas como Abraão. E nós sabemos naquele tempo que os nomes faziam parte do caráter da pessoa. Revelava quem de fato a pessoa era e o que ela representava. E deste modo Deus muda o nome desse homem, porque ele de fato será pai de uma numerosa nação. E Deus reafirma: far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim, ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Deus está afirmando que Ele vai fazer daquele homem fecundo. Virão filhos. E nós sabemos na história que de fato vieram filhos de Abraão. E não só isso, também vieram nações. Não foi só o povo de Israel
que veio de Abraão, do nascimento de Isaque. Mas os ismaelitas vieram do seu filho Ismael. Os edomitas de Edom. Quetura, que também deu filhos a Abraão, também dos seus filhos, povos, vieram. E ao longo da história nós vemos várias nações sendo constituídas através desse homem que Deus o tornou fecundo. Como aqui ele disse que faria: farei nações e reis procederão de ti. Por isso é com você que eu estabelecerei a minha aliança no decurso das suas gerações. E que aliança é essa? Uma aliança eterna. Não é uma aliança pontual, mas é uma aliança perpétua, uma aliança eterna, uma aliança que se estende ao longo das gerações, para ser o teu Deus e da tua descendência. E por conta dessa aliança que Deus estabelece com ele, Deus estende os benefícios dela, não só a essa geração que virá dele, mas toda a descendência que virá de Abraão. Essa aliança aqui tem a ver comigo e com você. Essa aliança foi estendida a nós. Foi estendida a nós. Queridos, essa aliança, ela revela a grandiosidade de um Deus que ao longo da história vai revelando o seu plano eterno. E nós podemos conhecer a vontade de Deus sobre o seu povo porque Ele vai declarando-a nas páginas das Escrituras. Eu posso entender quem eu sou e como devo viver, porque aqui eu tenho a minha história, a história da minha vida sendo escrita, registrada e revelada, para que eu tenha esperança na vida que eu recebi de Deus através do seu Filho Jesus. E veja que ele não só vai falar sobre a semente, mas também vai falar da terra. E o verso 8, ele diz: dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Não era apenas um pedaço da terra, mas toda Canaã. E nós sabemos, quando lemos a história mais à frente, que quando Josué entra com o povo na terra de Canaã, outras nações ali moravam, e aos poucos Deus foi dando vitórias ao seu povo, e o seu povo foi conquistando aquelas terras, para a habitação das 12 tribos de Israel, e toda a Canaã como terra prometida se tornasse possessão do seu povo. É isso que o texto já está explicando para nós. Mas o que nós podemos retirar aqui como lição? Primeiro, nós precisamos entender a mensagem por contexto. Aquele povo, o povo que está lendo os registros que Moisés traz aqui para nós, é um povo que está prestes a entrar na terra prometida, essa terra de Canaã. É esse povo que está lendo essas verdades. E o que isso traria para eles de aplicação, de sentido? Muita coisa. O fato deles entenderem que eles são parte dessa aliança. Além disso, que eles estão entrando numa terra que sim, já tem nações, mas o El Shaddai é que está dando a terra, e é Ele que vai à frente, o Deus poderoso. Eles não deveriam ter medo, como os espias que vieram contar a Moisés, a Josué, aquilo que eles estavam vendo da terra. Mas eles precisavam ter alegria e esperança, porque quem vai à frente deles é o Deus Todo-Poderoso. Isso tem sentido para mim e para você hoje? Sem dúvida nenhuma.
Quantas coisas vão acontecendo no decurso da nossa vida que nós nos desesperamos. Perguntamos, onde está Deus? Desconfiamos se de fato Deus está olhando para nós e cuidando de nós. O que Deus revela a Abraão, que ele pode demorar para revelar o seu plano, mas sempre mostrará nas suas atuações a forma como ele separou as suas ações para mim e para você. Queridos, nós precisamos descansar na certeza de que Deus, o Deus de Abraão, é o mesmo Deus para mim e para você. Além disso, há aspectos espirituais naquilo que Deus está colocando aqui. Quando ele fala, nações procederão de ti, ele já está dando a ideia aqui que essa aliança está estendida não só para Israel, mas também para todo aquele que crê no seu Filho Jesus. Ou seja, Deus já está abrindo aqui a possibilidade de que a sua bênção, a bênção da justificação pela fé, não se estende apenas a um povo que ele escolheu, mas todo o povo que ele escolheu antes da criação de todas as coisas, lá na eternidade. Ou seja, isso se estende aos gentios, eu e você. Nós somos frutos dessa mesma justificação que Deus imputou na vida de Abraão. Eu e você somos justificados pela fé no Filho de Deus. Mas Deus vai dar mais detalhes do que Ele está estabelecendo aqui com ele. Que detalhes são esses? É a sequência dos versículos 9 a 14. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Após Deus relatar seus compromissos na aliança e chamar Abraão a andar na sua presença e obediência, agora Deus exige que não só ele, mas também a sua descendência guarde essa aliança. Mas de que modo eles vão guardar essa aliança? O verso 10 vai revelar para nós. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Como eles vão guardar a aliança? Através de um sinal. Que sinal é esse? A circuncisão. O que é a circuncisão? Circuncisão é o corte da pele do prepúcio do órgão reprodutor masculino. Todo macho precisa passar por isso. Deve ser circuncidado. Para nós hoje, é como a cirurgia de fimose. Era isso que precisava acontecer. E esse sinal não era um sinal qualquer. Era um sinal que deveria se fazer presente na carne, marcada para a eternidade. Por isso, Deus vai trazer um sinal que não pode ser retirado. Porque esse sinal é um sinal de uma aliança eterna com o seu povo. Calvino vai dizer para nós a respeito disso. Antigamente as alianças não eram apenas confiadas aos registros públicos,
mas também costumavam ser gravadas em bronze ou esculpidas em pedras, para que a memória delas ficasse mais plenamente registrada e fosse sublimemente celebrada. Assim, no presente caso, Deus inscreve sua aliança na carne de Abraão, para que não houvesse esquecimento dessa aliança que Deus estabelece entre ele e Abraão. Então essa aliança tem um sinal. Verso 11: será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Além disso, esse sinal, esse selo, era para testemunho entre as nações. Verso 13: a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua, para que as gerações pudessem compreender o que Deus estava fazendo. O Deus que se coloca aliança com Abraão e sua descendência prometida, e no decurso da geração, ele estabelece um sinal. Ele faz isso para dizer que ele de fato é o Deus Todo-Poderoso. E por ser poderoso, ele vai cumprir com a sua promessa. Veja que o narrador vai dar mais detalhes sobre esse rito da circuncisão. O primeiro deles é que a prática da circuncisão não era algo novo. Ela já era uma realidade entre outras nações, mas ministrada de uma forma diferente, conforme Deus vai estabelecer aqui. Em algumas nações, era um rito de passagem, onde a criança deixava de ser criança, passava então para uma maturidade, para o momento da sua puberdade. E a circuncisão era feita como esse sinal de transição, de passagem para agora ser homem, ser homem. Mas veja que Deus aqui estabelece a aliança não como uma passagem, mas numa criança com 8 dias de nascimento. E por que Deus faz isso? Porque Deus vai fazer com que uma criança com 8 dias, sem entendimento algum sobre o que está acontecendo, sem ter a fé como elemento visível de crer para receber um sinal, vai ser circuncidado. Porque essa era uma marca de que aquele que tivesse esse rito, essa marca no seu órgão masculino, era parte da aliança. E era parte da aliança não porque eles criam em Deus tão somente, mas porque os seus pais já criam e faziam parte da aliança. E pela fé dos seus pais, eles adentravam também e recebiam todos os benefícios da promessa de Deus. Por isso, era ministrado ao 8º dia de nascimento da criança. Palmer Robertson vai dizer algo a respeito disso. Isso era feito para simbolizar a inclusão na comunidade da aliança estabelecida pela iniciativa da graça de Deus, enfatizando o princípio de solidariedade entre pais e filhos num relacionamento pactual. Outro aspecto que também nós podemos aprender com esse rito é que esse rito estendeu-se aos escravos nascidos em sua casa, como os comprados a qualquer estrangeiro, que não fosse da sua estirpe, ou seja, da sua descendência. Então, desde a instituição original, o sinal da aliança, ela abre a possibilidade de adentrar e fazer parte todo aquele que confessar Jesus como seu Salvador. O escravo não era nascido de sua casa, ele era comprado, mas esse poderia desfrutar dos benefícios da aliança se ele passasse pela circuncisão, se ele passasse por esse sinal que Deus estava estabelecendo, antecipando assim então a ideia dos gentios como parte também da aliança.
Terceiro, a circuncisão, sendo no órgão masculino, tinha um significado importante, porque o órgão reprodutor geraria sementes que são de Deus, filhos que fariam parte dessa aliança, ou seja, todo filho que viesse dessa união entre o homem circuncidado e a sua mulher, o filho já poderia desfrutar do benefício da aliança. Por isso que ao 8º dia ele fazia o rito para passar a receber os benefícios constituídos por Deus naquilo que ele prometeu a Abraão. Então a circuncisão revelava isso. E por fim, traz um significado também espiritual, porque aponta para a remoção da dureza do coração. Sim. Veja aqui que Deuteronômio capítulo 10, o verso 16, diz a esse respeito: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Deuteronômio capítulo 30, verso 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Ou seja, a circuncisão era um símbolo de remoção de impureza, era um símbolo de conversão. Mas a conversão não se dava ao fazer o rito, se dava numa circuncisão de coração. A circuncisão era um sinal de um aspecto que estava acontecendo antes, internamente no homem, que é a circuncisão não da pele, mas do coração. E a pele ali era apenas na carne, para representar o que aconteceu aqui dentro. Era o selo também da justiça de Deus, como lemos em Romanos capítulo 4, revelava que Deus imputou justiça no coração de Abraão. E essa justiça que ele imputou não foi por conta da circuncisão, como diz o texto, foi quando Deus o chamou e fez dele o seu patriarca. Foi ali que Deus imputou a sua justiça. A circuncisão veio depois, somente depois. Além disso, nós entendemos que era algo que precisava ser cumprido, porque Deus tinha um zelo sobre esse rito. Olha o que diz o verso 14. Um incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Por quê? Porque quebrou a minha aliança. Lembra que dentro dos elementos da aliança, nós temos as partes, nós temos a promessa, mas também nós temos o castigo. Naquele que descumprir com a aliança. Aqui está o castigo. Ou seja, aquele que não circuncidar o seu filho ao 8º dia, por medo de levá-lo a passar por essa cirurgia, que era de uma forma totalmente diferente de hoje, era uma pedra afiada, que cortava ali a pele do prepúcio. Ele estava dizendo, esse filho não faz parte da comunidade de Deus. Logo, se não faz parte, não é ele que está saindo, mas é Deus que está o eliminando do meio do seu povo. Por quê? Porque ele é impuro. E impuro não faz parte da aliança e da promessa que Deus estabelece com os seus filhos. Então ele tem que ser eliminado. Vocês lembram daquele episódio que Deus chamou Moisés, depois de tanto questionar se de fato ele poderia ir resgatar o seu povo, ele vai, toma a sua esposa Zípora e seus filhos e sai em direção. E o que acontece no meio do caminho? Deus aparece para o quê? Matá-lo.
Deus que o chamou agora aparece no meio do caminho onde Deus mandou ele ir para matá-lo. E por quê? A Zípora ali vai mostrar para nós. Ela corre, pega então a pedra afiada e corta o prepúcio dos seus filhos. E diz: você é um esposo sanguinário. E por que Deus quis matar Moisés? Porque Moisés não estava levando os seus filhos a desfrutar da aliança. Logo, ele estava pecando diante de Deus. Veja como Deus trata os aspectos que ele estabelece dentro do seu pacto, dentro da sua aliança. Ele é zeloso para com isso. Então, em resumo, queridos, nessa parte nós podemos entender que a circuncisão simbolizava a inclusão na comunidade da aliança estabelecida pela iniciativa da graça de Deus. Indicava a necessidade de purificação. O ato higiênico da remoção do prepúcio simbolizava a purificação necessária para o estabelecimento de uma relação de aliança entre um Deus santo e um povo pecaminoso. A circuncisão tem relação também com a propagação da raça. E o não cumprimento era a quebra da aliança, ou seja, Deus não fazia parte da vida daquele que quebrou a aliança, logo ele deveria ser eliminado. O que isso tem a ver com aquele povo e conosco? Primeiro, para aquele povo que está lendo essa passagem, eles precisavam entender: vocês não se circuncidaram. E de fato, o povo que peregrinou por 40 anos esqueceu desse rito. Eles não fizeram a circuncisão. Eles estão prestes a entrar na terra prometida sem ser circuncidados. Deus está mostrando para eles: olha como eu trato a aliança que eu estabeleci, que vocês fazem parte, ou deveriam fazer parte, mas não estão fazendo parte porque não se circuncidaram. Então você precisa se circuncidar. E de fato nós vamos ver que depois todo esse povo passa pela circuncisão. Eles esqueceram de cumprir essa parte na aliança, quando estavam vivendo ali sobre o jugo dos egípcios. Mas para nós precisamos olhar para Cristo. Por quê? Porque primeiro Jesus cumpre a lei para redimir os homens que estavam sob a lei. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, como Gálatas 4:4 vai dizer para nós. E Jesus, concebido pelo Espírito Santo, ele não conheceu o pecado. Todavia, para cumprir toda a justiça, ele se submeteu aos ritos de purificação prescritos, como um sinal de que ele voluntariamente estava tomando sobre si mesmo as obrigações do seu povo. Jesus submeteu-se primeiro à circuncisão, não para ser lavado, mas para mostrar: eu vim cumprir a lei, e ela tem o seu objetivo final em mim. E quem foi o primeiro a passar depois para o batismo? Com João Batista, o próprio Cristo, para mostrar que agora há uma mudança. E essa mudança estabelecida agora nessa nova aliança, que vem na vinda de Jesus Cristo, é agora representada por um sinal, diferente do corte, agora é através do batismo. Jesus cumpre a lei e passa pela circuncisão. Mas depois ele passa pelo batismo para dizer: agora, na nova aliança, este é o sinal que eu deixo a vocês. E assim como a circuncisão tem seu cumprimento final em Cristo e traz consigo todos os elementos que nós já destacamos aqui, tudo isso também é transferido para o batismo. Agora você consegue entender por que nós batizamos as crianças? Nós não batizamos as crianças porque elas têm fé. Elas não conseguem expressar a fé. Mas porque a fé dos pais pode introduzir aquelas crianças na aliança. Não é o batismo que salva, mas é a imputação da justiça de Deus no coração. A circuncisão não salvou aquele povo, mas quando Deus imputou a sua justiça no coração, assim eles foram salvos. O batismo é um elemento
não de salvação, mas é um sinal de representação, que nós estamos apresentando os nossos filhos diante de Deus e dizendo: Deus, assim como o Senhor fez um comigo, eu apresento o meu filho e a minha filha, para que o Senhor seja um com eles, e dentro daquilo que me cabe, eu guardarei os teus mandamentos, e também ensinarei os meus filhos a guardar os teus mandamentos, para que o Senhor passe a habitar no coração deles, salvando para a eternidade. Por isso nós devemos batizar. E assim como a circuncisão diz que aqueles que não batizavam, que não circuncidavam as suas crianças, estavam pecando contra Deus e deveriam ser eliminados do meio do seu povo, assim também é se você deixar de cumprir com esse sacramento que Jesus estabelece na nova aliança. Ou seja, se você não batiza o seu filho, você está pecando contra Deus. Você está dizendo que você vai resolver o problema do seu filho com suas próprias forças, e não se colocando diante de Deus para dizer: Deus, eu preciso do Senhor, para que assim como eu vou guardar os teus mandamentos, o Senhor me ajude a ensinar os meus filhos também a guardar os teus mandamentos. Veja como isso é muito sério. Espero que todos nós aqui já tenhamos passado pelo batismo. Mas se ainda não passamos, há tempo para isso. Para que você faça parte da família da aliança. É importante esse sinal do batismo. Mas o que de fato vai mostrar que você é um com o Senhor é a habitação do Espírito Santo de Deus. Porque na habitação do Espírito nós também somos purificados e necessitamos, inclusive dele, para andar na presença do Senhor e ser perfeito. E agora, os versos de 15 a 27, de forma resumida. Deus vai trazer esses elementos que ele já trabalhou, mas apenas dando algumas coisas importantes para a compreensão de Abraão. Então, depois da atitude precipitada, humana e errada, Deus vai dizer a Abraão de onde virá o seu filho, ou seja, quem será a sua progenitora. Não é a fértil Agar, serva da sua esposa, mas da esterilidade da sua própria mulher Sarai. E assim como Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, ele vai fazer com Sarai para Sara. Sarai significa minha princesa, e Sara significa princesa das nações. Era isso que ela ia representar. Ao nascer dela Isaque, o filho da promessa. Ela seria a princesa das nações. E diz o texto que Deus iria abençoá-la. Como Deus iria abençoá-la? Com cura e vida. Ela era estéril, avançada de idade. Para que ela tivesse um filho, ela precisava ser curada da esterilidade. Cura. E para vir o filho, Deus iria estabelecer uma vida naquele ventre. Cura e vida. A bênção que Deus deixou. Lembra quando Deus vai punir a mulher, lá em Gênesis 3, por conta da desobediência e comer do fruto? O que Deus vai dizer para ela? Olha, vou multiplicar as suas dores. Isso é punição por aquilo que vocês fizeram ao quebrar a aliança comigo. Mas eu vou abençoar, porque em meio a dores do parto, você dará à luz filhos, a herança bendita do Senhor, como o Salmo 127 diz para nós. Então Deus iria abençoá-la com cura e vida, e depois de 25 anos passados, desde o chamado de Abraão, de sair de Ur dos Caldeus, Deus deixa claro agora que a semente viria da sua legítima esposa, ou seja, não viria do seu servo, o Damasceno Eliezer, como ele achou no capítulo 15, e nem de Ismael, como ele achou aqui também, mas virá da sua mulher. Qual foi a reação de Abraão diante disso? Diz o texto que Abraão vai rir.
Então se prostrou Abraão, o rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Essa foi a reação dele. Ele vai rir porque, diante dos olhos humanos, isso era impossível. Era impossível disso acontecer. Velho, enfrentando a esterilidade de Sarai, ela engravidar. Mas, queridos, é interessante nós entendermos aqui que a reação dele não foi de uma reação de incredulidade ímpia. Não foi. Quando nós lemos o texto, parece que ele foi incrédulo diante de Deus. Mas não. Veja que a reação dele de rir é depois se prostrar em reverência diante de Deus. Mesmo que rindo da situação. João Calvino vai dizer que esse riso não era um riso de incredulidade, mas era um riso de perplexidade. Ele sabia que ele estava diante do El Shaddai. E que o El Shaddai poderia de fato trazer cura e vida à sua esposa. Mas ele fica perplexo porque ele não esperava isso. Porque na cabeça dele era Ismael. Na cabeça dele era Ismael. Por isso que o capítulo 16 termina com Ismael. Mas Deus vai mostrar que não é. Eu gosto de ver às vezes, e até me emociono, quando mostra aqueles cortes de vídeos de soldados que vão para o exército, fica muitos anos, né, longe da família. E aí eles vêm e de forma surpresa aparece na escola da filha, do filho, ou a esposa em uma lanchonete, alguma coisa. E quando então eles não esperavam e olham e vê quem amam, eles ficam perplexos diante daquela pessoa, porque eles não acreditavam que ela poderia estar ali, porque na cabeça deles estaria ainda servindo o país. E aquela emoção, e aquele riso, ele toma conta. E é isso que aconteceu. É um riso de perplexidade. Ao ponto de nós não vermos aqui nada a mais do que isso. Quando aqui Abraão vai falar de Ismael, ao dizer que tomara que meu filho viva, ele não está falando de uma incredulidade, mas ele está intercedendo para o seu filho. Porque na cabeça dele era Ismael. Não sendo Ismael, Deus vai rejeitar Ismael. Ele ama muito Ismael. Ele não queria que Ismael fosse rejeitado. E o que ele faz aqui é orar por Deus. É interceder diante de Deus por esse filho. E Deus vai responder. Depois que ele diz, tomara que viva Ismael diante de mim, diante de ti, que Deus vai responder? De fato, Sara, a tua mulher, te dará um filho, e lhe chamará Isaque. Estabelecerei a minha aliança com vocês. Mas quanto Ismael, verso 20, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Então, eu vou cuidar dele também. Não será o filho da promessa, mas ele vai receber a minha bênção. E dele procederão nações, reis também procederão dele. Interessante isso. Olha como Deus está desenhando e revelando o seu plano revelacional nessa aliança que ele estabelece com Abraão e conosco. Deus, portanto, vai ainda dar mais um detalhe a ele. Ele vai dar um nome e o tempo. Deus vai dizer, o nome desse filho que virá de Sarai, agora Sara, será Isaque. E qual é o significado do nome Isaque? Ele ri. Abraão riu, por perplexidade. Depois nós vamos ver mais à frente, em outra passagem, que Sara vai rir, porque ela não acredita. Mas no capítulo 21, quando Isaque nasce, o que ela vai dizer? Deus me deu motivo de riso, e todos que ouvirão se alegrarão comigo. Deus então estabelece um nome que significa
ele ri, para apontar que Deus, o El Shaddai, é poderoso para manifestar cura e vida, independente do tempo, da circunstância, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Queridos, Isaac representa o triunfo de Deus, o triunfo do Deus vivo sobre a esterilidade. O Senhor elege Isaac, movido pelo conselho da sua própria vontade, e não Ismael, para revelar que ele faz coisas milagrosas, enquanto ele está revelando quem ele é e quem é o povo que ele escolheu para ser a sua nação, para viver a eternidade. A raça escolhida do Senhor não procederá de uma geração natural, mas da graça sobrenatural de Deus. Como Deus te deu vida para você ser um filho dele? Foi de forma natural? Não, foi de forma sobrenatural. A união mística com Cristo é de forma sobrenatural. O que Cristo fez na cruz do Calvário é sobrenatural. A tua salvação é sobrenatural. Você recebe cura e vida de forma sobrenatural. E Deus está dando sinal disso aqui para o seu povo. E nós sabemos disso porque desfrutamos dessa realidade. Mas além disso, queridos, os versos 23 a 25, nós vamos ter aqui Abrão sendo obediente. Ou seja, no verso 22, o que vai acontecer? Deus vai se retirar dele, saindo desse momento de manifestação visível. E então, Abrão, na sequência, o que ele vai fazer? Ele vai instituir a circuncisão no meio do seu povo. Vocês acham que Abrão tinha poucos homens com ele? Vocês lembram daquela guerra lá, entre 4 e 5 reis? Em que Ló foi levado ao cativeiro? Quando Abrão recebe a notícia que Ló está sobre o cativeiro dos reis que venceram Sodoma e Gomorra, o que ele faz? Quantos homens ele toma ali para guerrear com ele? 318 homens, dos mais capazes que ele tinha em sua casa. Ou seja, ali dá um sinal que não era 318, mas era muito mais. Nós vemos aqui algum desses homens questionando Abrão chegar para eles e falar: nós precisamos passar pela circuncisão? Não. Todos obedeceram, porque reconhecia Abraão como um filho de Deus, escolhido de Deus. E então passaram por esse rito para dizer: assim como Abraão é abençoado por Deus, e este é o sinal que Deus estabelece, nós também queremos receber essa mesma bênção. E quando Deus chama para ele, Abraão, ser perfeito e andar na sua presença, ele está chamando todos que agora serão circuncidados da sua casa. Eu e você fomos chamados para viver na obediência dos mandamentos de Deus. E que Deus fez por nós, para então nós conseguirmos viver assim? Deu a habitação do Espírito Santo, a garantia da eternidade, morando em nós. Eu posso e devo cumprir com tudo aquilo que Ele estabelece nos seus mandamentos. É possível? Sim. Por minha capacidade? Não. Mas pela habitação do Espírito Santo em nós. Em Colossenses, nós lemos que Paulo vai dizer que a circuncisão tem a ver com despojamento. Ou seja, na habitação do Espírito nós fazemos o quê? Nós reconhecemos nossos pecados e nos despojamos da velha natureza para sermos revestidos da nova natureza em Cristo Jesus. Para sermos salvos, para vivermos a santidade e assim podermos andar em novidade de vida. E as mulheres aqui, por que as mulheres não passaram também por esse rito? Porque naquele tempo, as mulheres, elas eram abençoadas através do seu próprio marido. Então, pelo fato do marido ter passado pela circuncisão, todos os aspectos da bênção que eles recebem é transmitida também para a sua esposa. Mas na nova aliança, Deus também dá à mulher a participação
nesse sinal. E a mulher também é batizada na água. Queridos, entende que a sua história está registrada aqui? E tudo isso para quê? Para nos dar esperança e perseverança no Deus da promessa. E aqui tem um aspecto, queridos, que lendo um comentarista, ele trouxe, e eu acho muito relevante terminar com isso. Quando Abraão riu e intercedeu pelo seu filho Ismael, ele orou para que Deus pudesse cuidar de um filho, mesmo que esse filho não fosse parte da promessa. Sabe aquele filho que ainda não desfrutou da aliança com Cristo e que você sofre todos os dias por ele? Olha o que Deus está ensinando aqui. Você pode orar. Você pode orar e pedir a bênção de Deus, o livramento de Deus sobre ele, enquanto ele estiver ali, vivendo distante de Deus, afundado no pecado, clamando para que o Senhor o livre dele ir mais a fundo, trazendo-o através da salvação em Cristo Jesus. Você deve orar. Ao 8º dia, a circuncisão, nós batizamos crianças, porque tem um significado importante. Nós devemos orar pelos nossos filhos, porque o sinal não salva. Só a habitação do Espírito que salva. Nós temos que ensinar e orar por eles. Seja os que estão ainda sem o entendimento, ou aqueles que têm entendimento, mas estão desviados do Senhor. Nós temos que orar por eles. Deus nos ajude, meus irmãos, a viver os princípios revelacionais do nosso Deus e ter esperança no que Ele faz, ainda e há de fazer, para mim e para você. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.